Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Quero cumprimentar a igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus. Amém? A igreja que está aqui, a igreja que está em casa, a igreja que vai assistir depois, não importa, né? Que igreja que é? Se você é a igreja do Senhor, você tem a paz do Senhor. E nós precisamos compartilhar desta paz. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, vamos à palavra do Senhor nessa noite. Estou contente porque eu gosto, eu não sei você, mas eu gosto de estar na casa do Senhor. Eu gosto de estar na casa do Pai. Glória a Deus que existe internet. Glória a Deus por você que está aí cultuando na sua casa, no seu trabalho. Mas nada melhor do que estar no templo, do que estar na casa do Senhor. E nós devemos orar para o quanto antes, né? Podemos todos estar na casa do Senhor. E não perca a oportunidade quando você tiver de estar no templo. Porque isso é importante, queridos. Nós nos alegramos. Os filhos de Deus se alegram por estarem na casa de Deus. Eu pelo menos penso desta forma. E ajo desta forma. Eu me alegro quando eu estou na casa do Senhor. Porque este lugar é tremendo, né? Maravilhoso. Amém? Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 7. Vamos ler a partir do verso 36. Lucas 7, a partir do verso 36. Queridos, abra aí a sua Bíblia, acompanhe a leitura, isso é importante, muito importante. Nós vamos ler do verso 36 até o final do capítulo, que é o verso 50. Amém? Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Diz assim o verso 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é a qual a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. E dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, o amarás mais? E respondeu-lhe Simão: suponho que é aquele a quem mais perdoou. E replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas, enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz.
Amém? Feche os teus olhos mais uma vez. Pai, nós queremos mais uma vez te louvar, nós queremos mais uma vez te bendizer, porque tu és digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Nós te louvamos por este dia que o Senhor preparou, para que nós como igreja estivéssemos diante da tua presença, para adorar o teu nome que é santo, para exaltar ao Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos resgatou do lamaçal do pecado, porque, ó Pai, a tua palavra nos trouxe vida, o teu sacrifício, Senhor, nos trouxe perdão, e é por isso que estamos diante do Senhor nessa noite, e nós te louvamos, ó Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que eu sei, Senhor, já foi liberada sobre nós, Pai, que nesse momento nenhum roubo, nenhum impedimento, nada venha nos distrair de ouvir a tua voz neste lugar, e que o teu Espírito Santo possa ministrar o nosso espírito, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, esta palavra, ela é maravilhosa, como toda a palavra de Deus é maravilhosa. E eu quero crer em nome de Jesus que quando você ouvir esta palavra, o Senhor vai trazer sobre a tua vida, sobre a minha vida, o renovo dele. Amém? Eu creio nisso, eu tenho pedido isso ao Senhor, queridos, porque nós precisamos, como igreja do Senhor, sermos renovados pelo Espírito de Deus. Sermos renovados através da palavra do Senhor. Sermos renovados em quê? Sermos renovados na nossa fé, sermos renovados na nossa força, sermos renovados nos dons do Espírito Santo. Precisamos ser renovados, porque nós temos vivido dias difíceis. E quando nós passamos por situações como as que nós estamos passando, a tendência é que nós venhamos nos desanimar. Não é verdade? É só eu que tenho desânimo de vez em quando, A tendência, queridos, é que nós venhamos nos abater, que nós venhamos nos entristecer. Mas não é isso que o Senhor tem para nós. A palavra do Senhor é bem clara: no mundo nós teríamos aflições, mas o Senhor nos prometeu que Ele estaria conosco. E o desejo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite é que eu venha dizer isso para a igreja, porque nós precisamos clamar pelo renovo do Senhor. Deus gosta de coisas novas, Deus gosta de coisas novas, mas Deus também gosta de renovar aquilo que Ele já colocou sobre a minha e a tua vida. Tem coisas que Deus não vai nos dar de novo, porque Ele já nos deu. O Senhor já te deu a fé, o Senhor já te deu coragem, o Senhor já deu a força do Espírito Santo, o Senhor já te deu visão espiritual. Mas às vezes essas coisas estão paralisadas, não é? Estão desanimadas, estão guardadas num canto. De repente nós não estamos conseguindo acessar por um motivo ou por outro. E o Senhor nessa noite deseja renovar as nossas vidas. Mas isso tem a ver com a palavra? Tem a ver com a palavra. Nós lemos um texto que diz que Jesus ele foi convidado para um jantar. Mas o intuito da pessoa que convidou Jesus não era honrar a vida do Senhor. A intenção dele, como de todos os fariseus, ou da sua grande maioria, era testar Jesus, era questionar Jesus, era mostrar para aqueles que estivessem ali naquele local, que na verdade Jesus não era o Cristo, que na verdade Jesus não era o Messias. Esta era a intenção daquele homem. E nessa época, queridos, quando se fazia um jantar, não era como hoje, quando se fazia um jantar, este jantar ele era feito num lugar onde todos podiam ver. E na maioria das vezes, este jantar ele era público. Igual vai ter lá na casa da Rose quando acabar o culto, irmãos. Nós vamos lá no jantar que ela vai oferecer para nós. Amém, Rose? Amém? Ela disse amém, irmãos. Brincadeira, queridos, mas era um costume da época, Era a cultura da época. Este jantar ele era público. Então, teoricamente, qualquer pessoa poderia entrar ali. Mas é claro que nem todas eram bem-vindas, Mas qualquer pessoa, teoricamente, poderia participar daquela festa, daquele jantar, poderia estar ali naquele local. E Simão oferece, este jantar para pôr Jesus à prova. E o texto diz que quando ele está ali naquela cidade, quando ele está ali sentado à mesa, chega uma mulher. Uma mulher, queridos, que a Bíblia não diz nem o nome dela. Tem gente que está tão preocupada com o nome.
com o título, com os bens. Eu sinto em te informar que o seu nome, o seu título, os seus bens não vão poder fazer nada por você. Se você não estiver em Cristo, querido, não vai ter nada que possa ser feito. Ainda que nós usamos de recursos, né? Ainda que nós podemos usar da ciência, ainda que nós podemos usar sim dos bens financeiros, nada disso pode ser mais importante do que o Senhor. E nada disso é mais importante do que o Senhor. E o texto diz que esta mulher, ela chega até Jesus. Primeira coisa, ela chega por trás. Por quê? Porque era a posição que estava à mesa, né? Então ela consegue chegar por trás. E ela começa, né, a chorar e a regar os pés do Senhor com as suas lágrimas, e a enxugar com seus cabelos, e a beijar os seus pés, e a ungir os seus pés. Por que eu estou frisando isso com você? Está no texto. Você já leu, você pode ler depois, está no texto. Mas por que eu estou frisando isso com você? Para que você possa entender o que o Senhor está falando conosco nesta noite. Aquela mulher chegou por trás e ela começa a fazer algo que Simão não fez. Porque era o hábito, né? Fazia parte da hospitalidade. A palavra de Deus vai nos dizer, não me lembro agora onde está o texto, que nós como cristãos, como servos de Deus, devemos ser hospitaleiros. O texto diz que muitos, sem saber, receberam anjos. Queridos, a hospitalidade, ela tem que fazer parte do povo cristão. Não significa que você tenha que fazer um jantar público todas as noites. Não é isso, né? Mas nós precisamos aprender a hospitalidade. Porque isso faz parte, né, do cristianismo. Isso faz parte daquilo que o Senhor deixou para nós. Então o texto diz que havia algumas regras, havia uma tradição da hospitalidade. Quando uma pessoa chega na sua casa, hoje, nos dias de hoje, né? Quando uma pessoa chega na sua casa, o que você faz para demonstrar a sua hospitalidade? O que você faz? Primeira coisa, você convida a pessoa a entrar, né? Ou você fica conversando com ela lá no portão, lá no meio da rua? Queridos, eu não estou falando aqui de aliança, entenda bem o que eu estou dizendo. Estou falando de hospitalidade. Então é uma regra geral, ok? É claro que nem todo mundo entra na nossa casa e nem deve, tá certo? Mas estou falando de uma maneira geral. O que você faz? Você convida a pessoa para entrar. Quando a pessoa entra na sua casa, o que você faz normalmente, né? Você convida ela para se sentar, não é assim? Você oferece aqui, que é muito quente, né? De repente um copo d'água. Você oferece um suco, né? Você oferece, sei lá, um pão de queijo, um bolo. O que você tiver para oferecer, né? Você oferece, nem que seja uma oração, mas oferece alguma coisa. Então havia uma regra. E o texto vai dizer que Simão, que o anfitrião, ele não cumpriu a regra. Qual era a regra? Primeira coisa, chamava-se um servo e mandava, no caso aqui de Jesus, que era o convidado de honra, que se lavasse os pés daquela pessoa. Porque ela veio andando pelo caminho de sandália, os seus pés estavam sujos na maioria das vezes, né? De terra, de lama, do que fosse. E ela não poderia se assentar para comer com os seus pés sujos. Então vinha um servo, trazia água, né? Trazia uma bacia que fosse e lavava-se os pés daquela pessoa. Presta atenção, eu estou com os meus pés descalços, né? Eu creio que quando eu descer, embora o chão esteja limpo, ele não vai estar tão limpo como eu subi. Mas veja bem, não é promessa, tá, queridos? Não é nada disso, não é promessa, e nem a menos Deus falou ao meu coração. Eu estou descalça porque aconteceu um pequeno incidente antes de eu vir para o culto, né? Eu fui pegar a louça para guardar e caiu uma jarra enorme no meu pé, bem no meu dedão. Você imagina a dor que eu estou sentindo até agora, porque está doendo até agora. Então por isso que eu estou descalça, eu não consegui colocar o sapato. Então, pense bem. O pé de uma pessoa que veio andando pela estrada de terra, que andou muito, porque se andava muito até chegar aos lugares. Como que ele não estava num dia quente, por exemplo, né? Então a primeira coisa que se fazia, se lavava os pés.
Segunda coisa que se fazia, se dava um ósculo santo, um beijo na testa, como sinal de boas-vindas. Olha, eu estou feliz que você está aqui. Eu não estou te recebendo só por obrigação, né? Eu estou contente que você está na minha casa. Terceira coisa que se fazia, se ungia a cabeça dessa pessoa com unguento, com um óleo perfumado. Por quê? Além desta unção ter um simbolismo, né, de legalidade, de autoridade, também era para que se perfumasse, porque a pessoa, ela não tomou banho, lembra? Ela lavou apenas os pés. E no deserto, nas regiões aqui em que a maioria das passagens bíblicas se passam, não tem água a todo instante para se tomar banho a todo instante. Então as pessoas normalmente estavam fedidas, normalmente estavam suadas. Por baixo das suas vestes, que poderiam até estar limpas, nem sempre elas haviam se banhado. Então se ungia para que este perfume disfarçasse também este cheiro. Era isso que era feito, como sinal de hospitalidade. E agora, queridos, eu quero que você reflita nessa noite. Vamos trazer esta palavra para nós. Vamos voltar para o que aquela mulher fez. Nós somos a igreja do arrebatamento. Eu creio nisso. Eu entendo isso. Pelos sinais proféticos, pelo que diz a palavra de Deus, eu entendo isso. E quando eu digo isso, queridos, como aquela mulher, a minha vontade é de chorar. Se você não tem vontade de chorar, pelo que eu acabei de te dizer, você deveria ter. Porque nós, como esta igreja, nós ainda estamos longe de ser verdadeiramente esta igreja. E eu não estou apontando meu dedo para você, porque esta palavra primeiro ela fala comigo. Será que nós temos realmente adorado ao Senhor em espírito e em verdade? Será que nós temos realmente servido ao Senhor da maneira que Ele quer? Será que nós temos realmente sido, as testemunhas que o Senhor nos chamou para ser? Aquela mulher não esperou ser convidada. Aquela mulher sabia que ela não era bem-vinda. Quando o texto diz que ela era uma pecadora, simplesmente o texto está querendo dizer que ela era uma prostituta. É isso que o texto está querendo dizer. Quando o texto não especifica o pecado de uma mulher e diz que ela é uma pecadora, ela era uma prostituta. Então ela não era bem-vinda na casa de um fariseu, de um doutor da lei, de um religioso, de um santarrão. Ela não era bem-vinda, assim como eu e você, por muito tempo não éramos bem-vindos, porque realmente nós estávamos escravos do nosso pecado, escravos não só da prostituição, como do vício, como de tantas outras coisas, como do nosso próprio eu. Queridos, pecado não é só se prostituir, não é só roubar, não é só matar, não é só adulterar. O pecado está dentro de nós, a malignidade está dentro de nós. Nós fomos gerados no pecado. E por muito tempo nós fomos escravos do pecado. Hoje não somos mais, Glória a Deus por isso. Mas nós fomos escravos do pecado. Pensa aí, há uns anos atrás, se você de repente era bem-vindo em todos os lugares. Eu conheço pessoas, que antes de servir a Deus, o que é que se falava nas festas da família quando chegava? Acabou a festa, Isso quando era convidado, Porque às vezes não vou nem chamar, porque vai estragar a festa. Queridos, ninguém dava nada por nós. Ninguém dava nada por mim e por você. Mas Jesus nos amou. Deus nos amou. O Senhor olhou para mim e para você. O texto vai dizer, quando nós ainda éramos pecadores, Ele nos amou primeiro. E o Senhor fez de mim, de você, assim como desta mulher, um adorador. Mas nós muitas vezes não temos olhado desta forma.
Nós muitas vezes não temos agido desta forma. E aquela mulher chega, ela não espera ser convidada, mas ela sabe que Jesus está ali. Nós cantamos um louvor que eu gosto muito aqui nessa noite. Tem gente que gosta muito de discutir a teologia da letra. Eu não me importo muito com isso, queridos, a menos que seja realmente heresia. Mas para mim é só um pronome de tratamento, né? E nós falamos para Jesus que esta casa é sua. Mas que casa é essa que você estava dando para Jesus? O templo aqui? Porque o templo já é dele, querido. A casa que nós precisamos dispor é a nossa própria vida, é a nossa casa espiritual. O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos casa espiritual, somos edificados pelo Senhor para que Ele habitasse em nós. Lembra que eu falei no começo? Já está lá, Deus já nos deu, mas pelo medo, pela situação que está passando, por isso ou por aquilo, às vezes parece que nós não conseguimos dar esta liberdade para o Senhor. Sabe aquela história, entra aqui na sala, Jesus, mas aqui nesse cantinho não. O Senhor nessa noite está perguntando para mim e para você, quando você abre a sua boca e você canta, essa casa é sua, será que você realmente tem sido a casa do Senhor? Será que você realmente tem permitido que esta casa, que sou eu e você, né, seja do Senhor? Para entrar na casa da Rose, hoje eu brinquei, mas eu precisaria de autorização, porque a casa é dela. Mas para entrar na minha casa, eu não preciso que ninguém me autorize. E é isso, queridos, que a palavra está dizendo. Aquela mulher se colocou diante do Senhor de uma forma que Jesus podia entender que a vida dela pertencia a Ele. Foi desta forma que ela se colocou. E o texto diz que ela chora. Estou falando um pouco rápido para a gente não passar da hora, tá, queridos? Se não der para entender, você levanta a mão assim que eu dou uma diminuída. Tento pelo menos, né? Queridos, ela chora. Isso é muito sério. Ela chora. Hoje, quando eu estava no meu momento de oração, e eu estava falando com o Senhor, e eu comecei a chorar. Eu não estou falando isso daqui para te comover, eu não preciso disso. E eu comecei a chorar, e Deus começou a falar comigo, sabe o que? Você chora por causa de uma cura. Você chora porque você quer que o comércio volte a abrir. Você chora porque você quer a salvação de alguém na sua casa. Você chora porque você não conseguiu conquistar aquele sonho que você tem sonhado há tantos anos. Você chora por tantos motivos. Mas quanto tempo faz? Isso eu estou dizendo para você que o Espírito Santo disse para mim. Se servir para você, amém. Se não servir, quanto tempo que você não chora diante de mim pelo que eu sou? Foi isso que Deus disse para mim hoje. Quanto tempo que você não chora pelo que eu sou? Porque adoração, queridos, não é cantar louvor bonito. Adoração não é fazer oração com palavras difíceis. Adoração não é passar na cara de todo mundo que você já leu a Bíblia inteira. Adoração não é estar o tempo inteiro falando de coisas espirituais. Adoração é se render diante deste Deus e reconhecer quem Ele é. E foi isso que esta mulher fez. É por isso que ela chorava, porque ela sabia, como diz o texto, que ela era pecadora. Ela não era digna de estar nem aos pés de Jesus. Mas ainda assim Ele não repreendeu ela, Ele não mandou ela sair dali, Ele não disse nada. E é assim quando nós chegamos diante do Senhor. Hoje você não precisa ir por trás, porque o véu foi rasgado. Nós podemos entrar no Santo dos Santos, diante dEle, e adorá-lo. E adorá-lo, igreja. Quanto tempo que você não chora diante do Senhor por aquilo que Ele é? Ai, mas eu estou magoada. Ai, coitadinho de mim. Ai, porque não era isso que eu pensei da igreja. Ai, porque não foi isso que eu achei do Evangelho. E daí? E daí? Adore ao Senhor, se coloque diante dEle. Deus nos convoca nessa noite. Deus convoca a igreja dEle nessa noite a chorar,
Eu tenho visto alguns comentários, alguns vídeos. Porque estamos na pandemia, a igreja não tem orado, a igreja não tem clamado. A igreja tem orado sim, a igreja tem clamado sim. O problema, queridos, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu entendo hoje, como eu disse para você, por aquilo que o Senhor me falou, que o problema às vezes é que nós temos sim orado, nós temos sim clamado, mas somente por aquilo que nos interessa, e não temos chorado diante do Senhor por aquilo que Ele é. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que nos amou, olha para você, não olha para mim, eu não vou olhar para você, olha para você e veja se você era digno, porque eu não era. Mas a palavra do Senhor diz que a graça do Senhor, ela nos alcançou. Tinha um monte de texto para ler, mas não vai dar tempo. A graça do Senhor nos alcançou, pecadores, perdidos no nosso próprio mal, com a consciência corrompida, com o corpo corrompido, porque tudo que começa no espiritual vem para o nosso físico, vem para as nossas emoções, cheios de raiva, cheios de engano, cheios de idolatria, cheios de pecado. Mas o Senhor nos amou. E era isso que aquela mulher entendia. Ela pensou, eu acredito, né? Eu não posso perder essa oportunidade. Quantas oportunidades que eu e você temos perdido, queridos. Mas não está tendo culto presencial. E daí? Fecha a porta do teu quarto, se coloca diante do Senhor, fala: Jesus, eu vou ficar aqui o dia inteiro, porque eu não estou trabalhando, eu não estou estudando, eu não estou fazendo nada, eu vou ficar aqui até a hora que o Senhor falar comigo. É isso, queridos, que nós precisamos fazer. Aí entrei aqui, deu 10 minutos, Jesus não falou comigo, e você vai fazer o quê? Vai assistir televisão, vai conversar com o vizinho? Não importa quanto tempo, não importa quanto tempo. Eu não sei quanto tempo aquela mulher andou, eu não sei quanto tempo ela levou para conseguir chegar perto de Jesus, mas eu sei que ela chegou, e ela chorou, e as suas lágrimas não foram poucas, porque os pés de Jesus estavam sujos, né? Se o texto diz que as lágrimas dela lavaram os seus pés, é porque ela não chorou pouco, porque ela sabia, como eu e você deveríamos saber, quem ela era. Ela sabia quem ela era, e ela sabia nos pés de quem ela estava. Ela sabia, queridos. Tem gente que ora a vida inteira, que estuda a vida inteira, que tem títulos e mais títulos, e não entendeu ainda que é pecador, e que Jesus é Senhor, é santo. Não importa, como eu disse a letra da música, se você está tratando Ele pelo pronome de tratamento que é você. Porque eu conheço muita gente que chama Jesus de você, e Ele é Senhor da sua vida. E muita gente que está Senhor, Senhor, está longe dEle. E é por isso que a palavra do Senhor diz: naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, no Teu nome nós pregamos, no Teu nome nós expulsamos demônio, no Teu nome nós fizemos maravilha. Mas o Senhor vai falar o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E ai de mim, queridos, ai de mim, ai de você, se nós fôssemos um desses. Sabe por que eu digo se nós fôssemos? Porque eu quero crer pela palavra de Deus, que se nós estamos diante do Senhor hoje, é porque Ele tem tido misericórdia de nós. Ele tem nos guardado, Ele tem nos sustentado, Ele tem tido misericórdia de nós. Ela chorou até lavar os pés do Senhor, e aí ela enxugou os pés do Senhor com os seus próprios cabelos. Uma questão aqui, queridos: a gente nunca pode achar que todo mundo sabe tudo, né? Nós aprendemos uns com os outros. E talvez quando nós lemos esse texto, para nós mulheres hoje, do século 21, né? Mulheres livres no Senhor, que graças a Deus congregamos num lugar que entende a diferença de doutrina e de usos e costumes, porque são duas coisas completamente diferentes. Nós lemos o texto e falamos assim: ela soltou o cabelo. Mas não era algo simples assim. Uma mulher daquela cultura soltar o cabelo. Sabe o que acontece? Ela está fazendo aqui da mesma forma como se ela mostrasse os seus seios. Uma mulher
daquela cultura não soltava os seus cabelos em público de forma alguma. Ela somente soltava os seus cabelos na frente do seu marido, na sua intimidade. Ela jamais soltava os seus cabelos em público. Então, quando ela solta os seus cabelos para enxugar os pés de Jesus, ela está dizendo para o Senhor que ela entende perfeitamente o que ela está fazendo, e que não importa se vão achar que ela é uma pecadora, que ela é uma prostituta, que ela é uma mulher à toa, que ela está fazendo algo tão vergonhoso. Não importa. Sabe por que não importa? Porque ela sabe para quem ela está fazendo. Queridos, que igreja é essa que nós temos vivido? E eu digo isso com tristeza no meu coração, e eu me incluo dentro disso. Será que Jesus não merece que você passe um pouquinho de vergonha? Será que Jesus não merece que você sofra um pouquinho que seja? Porque quem sofreu foi Ele na cruz. Nada que nós passamos aqui vai se comparar. Será que Jesus não merece que você abra mão de 1 hora do seu tempo? Será que Jesus não merece que você abra mão de 10, 20, não sei, um pouquinho do seu dinheiro? Será que Jesus não merece que você abra mão da vontade da sua carne? Aí eu não levo desaforo para casa. Jesus levou cuspe na cara. Jesus foi espancado. Jesus foi morto numa cruz. Ele é o Filho de Deus. Mas sabe o que Jesus pensou quando aconteceu tudo isso? Será que você sabe? Porque eu sei o que Jesus pensou. E é por isso que eu digo para o Senhor que mesmo com as minhas falhas, mesmo com as minhas dificuldades, eu adoro a Ele, eu amo a Ele, porque Jesus pensou em mim. Jesus pensou em você. Foi por isso que Jesus não desistiu. Então nós estamos muito mal acostumados. Nós somos, como eu disse, a igreja do arrebatamento, mas infelizmente nós somos uma igreja mimada, que faz igual criança mimada, não é assim? Quando uma criança mimada quer uma coisa, o que ela faz? Chora, esperneia, porque Deus tem que me dar. Deus não tem que nos dar nada. Ele já nos deu o que Ele tinha de melhor, que foi o seu Filho, para tomar o lugar que era meu, que era seu, para fazer aquilo que nós não podíamos fazer, porque nós não podíamos entrar diante do Senhor, nós não podíamos tomar posse desta graça de Jesus. Veja a que ponto nós somos uma igreja mimada. Hoje, é claro, queridos, nós temos que manter o distanciamento, nós temos que ter cuidado, né? Mas antes disso, muitas vezes, né? Vou beijar o irmão fulano, vou beijar a irmã fulana. Nós sempre temos aqueles que nós queremos beijar, e não é isso que a Bíblia está dizendo. A palavra do Senhor diz que nós devemos amar uns aos outros, e que nós devemos, né, nos tratar desta forma, com o ósculo santo. E aí ela ungia os seus pés com um unguento. Nós vamos encerrar. Alguns estudiosos, né, que dizem que este unguento, que este perfume, que este óleo, quando diz óleo, normalmente era um óleo perfumado, ele era extremamente caro. E ele custaria em torno de 300 dias de trabalho. Então vamos colocar que aquela mulher ganhasse um salário mínimo, da nossa realidade de hoje, que ela ganhasse um salário mínimo. Se ela ganhasse um salário mínimo, aquele óleo teria custado mais ou menos, né? Mais de 12 mil, se ela ganhasse um salário mínimo. O salário mínimo agora é 1.400 alguma coisa, nem sei quanto está. Enfim, né? É uma média, né? Não era barato. Não era barato. Mas o texto diz que ela derramou aquele óleo nos pés de Jesus, que ela ungiu os pés do Senhor com aquele óleo. Tem pessoas que entendem as coisas de Deus baseado em dinheiro.
E é por isso que na verdade não entendem. Porque a Bíblia vai dizer que o que é espiritual, ele compreende as coisas espirituais. Mas o que é carnal, ele não consegue compreender as coisas espirituais. Se nós fôssemos colocar na ponta do lápis, né? Ai, mas vai custar tanto em valor material. Realmente era caro. Mas ela não estava se preocupando com isso. Porque, como eu disse para você, ela sabia para quem ela estava fazendo. Ela sabia que isso não era nada perto do que Jesus tinha feito. E o que Jesus tinha feito? Verso 48. Perdoados estão os teus pecados. E o texto diz que Jesus fala para Simão: olha, quem que você acha que amaria mais? Talvez, se o pecado fosse pouco, né, o amor seria pequeno. E aí eu faço uma pergunta: será que o pecado é pouco a ponto de não amarmos o Senhor tanto? Ou será que nós estamos nos enganando e dizendo que o nosso pecado é tão pequeno? Porque, como eu disse, rotularam, né? A prostituta, o viciado. Será que quando nós somos incrédulos? Será que quando nós desonramos? Será que quando nós somos infiéis? Será que quando nós somos maldizentes? Será que quando nós fazemos apenas a vontade da nossa carne, é tão pequeno assim? Mas tudo isso, quando nós nos colocamos diante do Senhor, Ele nos perdoa. Às vezes nós ficamos olhando na igreja e nós vemos, né? Uma adora de uma forma, outra adora de outra. Eu sou uma pessoa, queridos, que eu não canto bem, eu não tenho coordenação, e eu me empolgo. E aí eu tenho que ter um pouco de cuidado. Porque se eu fosse assim adorar na igreja, como eu faço às vezes no meu momento de oração, vocês vão ficar um pouco assustados, né? Então eu tenho que me conter às vezes, mas é porque eu sei, eu lembro muito bem de onde Ele me tirou. E eu sei quem Ele é. E a minha vontade às vezes era fazer umas coisas assim meio, meu marido não deixa, né? Brincadeira, irmãos, não é que ele não deixa não, é que eu tenho bom senso, né? Não estou dizendo que você tenha que fazer coisas espetaculares, até porque isso não é um show e nem um espetáculo. E a adoração é estilo de vida. A sua adoração não começa no momento do culto, no momento que o ministério de louvor começa a cantar. Uma frase que nós usamos erroneamente durante muitos anos: o ministério de louvor tem a responsabilidade de conduzir a igreja à adoração. Mentira! O ministério de louvor tem uma responsabilidade que foi dada pelo Senhor como ministério, né? De louvar ao Senhor, de ajudar a igreja no momento de louvor, que pode ou não haver adoração, porque a adoração é estilo de vida. E como eu disse, a adoração é reconhecer quem Deus é. Cantamos, 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 e às vezes nem sabemos o que estamos cantando. A responsabilidade de levar a sua igreja à adoração é do próprio Espírito Santo, é do próprio Deus. A Bíblia vai dizer que ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo se não for movido pelo próprio Deus, se não for movido pelo Espírito Santo. Então que nessa noite, queridos, nós vamos encerrar, mas eu queria te convidar, você que está ouvindo esta palavra nessa noite. Às vezes nós permitimos que o nosso coração se endureça, nós permitimos que a nossa mente seja roubada, nós permitimos, e nós como igreja do Senhor não podemos deixar isto continuar, não podemos deixar, queridos. Então que você nessa noite, assim como esta mulher, que você possa ser movido a se colocar diante do Senhor, que você possa ser movido a quebrar muitas vezes os protocolos, que você possa ser movido não à desobediência, mas ao desprendimento. Não é para que você faça ajuntamento agora na sua casa, porque eu tenho que adorar. Não está adorando nem sozinho e está preocupado de ajuntar gente. Começa a adorar você lá no seu quarto, depois você começa com a sua família, e aí quando nós pudermos estar no templo, eu tenho certeza disso, querido, que vai ser extraordinário,
porque a sua adoração ela já está acontecendo. Não, quando a igreja abrir, o que vai acontecer? Não sei, eu não sei nem se eu vou estar aqui, mas hoje eu sei que eu estou aqui, e eu posso adorar, bendizer, exaltar o nome do Senhor, dizer que Ele é bom, que Ele é santo, que a misericórdia dEle é verdade, porque senão eu não estaria aqui. Então que você possa adorar o nome do Senhor, que você possa estar à mesa com o Senhor, que você possa desfrutar da presença dEle, que você possa chorar diante dEle por aquilo que Ele é, que você possa enxugar os pés do Senhor com os seus cabelos. Mas como que eu vou fazer isso? Não sei. Pergunta para o Espírito Santo que Ele vai te dizer. Descobre, você e o Senhor, descobre. Lembra que eu falei? Uma igreja mimada, me dá o passo a passo que aí eu vou fazer. Não, Deus está te chamando, Deus está nos chamando. Filho, vem aqui que eu vou te ensinar. Ela depois beijou os pés do Senhor, né? Ai, mas aquela pessoa me ofendeu. Ofensa maior fizemos nós quando pecamos. Porque quem pecou? Deus? Não, Adão. E a ofensa dele é nossa. É isso que diz a Bíblia, a culpa é nossa. Ai, mas eu nem conhecia Adão, nem eu, querido. Mas o texto diz que o pecado dele também é meu. E o texto diz que Cristo pagou o preço. E por conta de Adão entrou o pecado, mas por conta de Cristo veio a graça. E se você está aqui, é porque esta graça te alcançou. E ela termina, né, ungindo os pés do Senhor. Prepara um unguento. Presta atenção no que eu vou dizer. Prepara um unguento para quando você vir adorar em público. Prepara um unguento. Deus falou isso comigo, queridos, e eu quero dizer isso para a igreja. Prepara um unguento. É dinheiro? Não sei. Talvez. É um louvor? Não sei. Talvez. É uma palavra? Não sei. Talvez. É o perdoar, tirar aquela mágoa que já está virando amargura que está lá dentro do meu coração? Não sei. Você vai conversar com o convidado de honra, você vai chamar ele para jantar lá na sua casa. Eu não sei se vai ser agora à noite, se vai ser de madrugada, se vai ser amanhã durante o dia, mas você vai chamar ele. Você vai fazer igual esta mulher. Você vai, primeira coisa, dizer: Jesus, eu sou pecador. Senhor, eu sou pecador, mas o Senhor ainda é misericordioso. O Senhor é santo e o Senhor pode me santificar. E você vai preparar um unguento, querido, para quando você vir adorar no templo. Quando nós fizermos aquele culto de celebração, olha, agora nós podemos estar na casa do Senhor. Você vai trazer diante do Senhor. Não precisa você nem falar para mim. Não precisa, querido, não se preocupe com o nome, não se preocupe com o título. Envie aqui falar, porque se você trouxer e entregar, ele vai saber que é dele. Não se preocupe com isso. Eu não sei se de repente Deus vai mandar você abençoar alguém, eu não sei o que é, mas prepara um unguento. Mas lembra, era algo que custava. Não é qualquer bobagem você dizer: foi isso aqui que Deus mandou eu trazer. Não. Para com o tempo. Aquela mulher levou tempo. Ela chorou. Ela lavou os pés de Jesus direitinho. Ela secou primeiro. E depois ela derramou um unguento. Se era 300 dias de trabalho, ela não esperou Jesus chegar para ir correr e comprar. Não, peraí que eu preciso levar lá para Jesus. Sabe uma frase que eu já ouvi? É para Jesus mesmo? Se é para Jesus mesmo, tem que ser o melhor. Porque se não for o melhor, então não é para Jesus. Quando eu digo melhor, não é o mais caro. Quando eu digo melhor, não é o mais excelente na visão humana, na ótica humana. É o que você pôde fazer de melhor. Você usou todos os teus recursos. Você usou todas as tuas forças. Você usou tudo aquilo que você sabia. Mas aí você colocou diante do Senhor, porque tudo isso ainda vai dizer a palavra do Senhor, que é trapo de imundícia. Mas ainda assim, Ele vai olhar e falar assim: Ele fez para mim. Ela fez para mim. E o Senhor nos ama. E o Senhor tem prazer em receber a adoração do seu povo. Eu aprendi algo. Uma frase que diz assim: que Deus gosta de excelência.
Sabe por quê, queridos? Porque Deus é excelente. E tudo que Deus faz com excelência. Então Ele gosta de excelência. Ah, mas eu não sei. Então vamos aprender, né? Para fazer o nosso melhor para o Senhor. Aonde é que você tem que aprender? Eu sei aonde é que eu tenho que aprender. Então cada um de nós, na verdade, já sabemos. Então que possamos praticar a palavra do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu não li nenhum texto que eu marquei aqui, mas enfim. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.